Oi gente, tudo bom? Eu sou a Patrícia e no vídeo de hoje, sim, eu tô em casa, né? Geralmente eu tenho feito vídeo pela rua, dentro das lojas, dentro do supermercado, dentro, enfim, do carro. E hoje eu tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui em casa, pra falar pra vocês quais são... A gente sempre fala que mora aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país maravilhoso pra se morar, amo morar aqui. Mas o nosso Brasil também tem o seu lado maravilhoso de se morar. Então, por que não chegar aqui e falar num vídeo no que o Brasil é melhor, na minha opinião, do que os Estados Unidos em questão, assim, no dia a dia, na gente morar. O Brasil, quais são os aspectos em que eu acho melhor, minha opinião, no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. E já convido você, se você não faz parte do Instagram do canal, é @umabrasileiranavirginia. Pode mandar sugestão de vídeo por lá, pelo direct do Instagram do canal, ou aqui mesmo nos comentários. Bom, vamos lá. O primeiro aspecto que eu posso falar pra vocês é que também isso é uma coisa que sempre me mandam lá pelo Instagram do canal. Quais são as coisas que você acha que nos Estados Unidos é melhor e no Brasil é melhor? Então, por isso que eu tô tentando vir nesses vídeos aqui. Geralmente eu venho uma vez por semana. Geralmente eu posto o vídeo no dia de sábado, normalmente. E eu tô vindo aqui nesse vídeo responder o que eu acho os aspectos mais, assim, mais favoráveis, digamos assim, que eu acho que é melhor no Brasil comparado aqui com os Estados Unidos. E o primeiro aspecto é a saúde. Como assim a saúde? A saúde nos Estados Unidos não é boa? Gente, é de primeiro mundo, é excelente. Os hospitais, como a gente vê em filme, vê em seriados americanos, os hospitais, assim, são tudo tecnologia de ponta, são muito bons, mas como é que eu posso falar? Já começa a questão de aqui não tem. Se você, aí no Brasil, você não tem condição de pagar um plano de saúde, você tem o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que tem os seus defeitos, que tem os seus pontos negativos, mas a pessoa tem a oportunidade de usar o SUS. Aqui nos Estados Unidos, gente, não existe SUS, não existe um sistema público. Então, todo mundo aqui tem que pagar. E se você não tem como pagar um plano de saúde, você vai ser atendido sim no hospital, mas aquilo ali vai lhe custar o olho da cara. Então, mesmo você que tem plano de saúde aqui nos Estados Unidos, normalmente, todo mundo aqui tem plano de saúde, normalmente pelo seu trabalho. Então, tipo assim, o meu marido, no trabalho dele, ele tem um plano de saúde e eu faço parte do plano dele porque eu sou casada com ele. Mesmo você tendo um plano, você vai chegar lá no médico, você vai fazer uma visita no médico, você vai fazer um exame, qualquer coisa, aqui eles chamam de copay. O que é o copay? É que você paga. Mesmo que você tenha o plano de saúde pelo trabalho, aquilo vem descontado, digamos assim, todo o tempo no seu contra-cheque, aquele valor que você tem o plano pelo seu trabalho, mas quando você vai ao médico, quando você faz o exame, você paga de novo. Como assim? Você paga um valor que é muito menor do que, claro, se você não tivesse plano. Mas não é que nem no Brasil que a gente tem um plano de saúde, a gente vai no médico e não paga nada. A gente às vezes faz uma cirurgia e não paga nada, faz exame e não paga nada, porque já paga aquele plano por mês. Aqui não, mesmo você pagando o plano, é o copay. Então você vai fazer exame, você vai fazer qualquer serviço médico e dentário também, e você vai pagar um percentual ali em cima do que o seu plano de saúde designa você de pagar. Dependendo do plano de saúde, dependendo do tipo de plano, vai ser um percentual diferente, mas você sempre vai ter que pagar. Então isso daí, pra mim, eu já prefiro o Brasil, porque você paga o plano de saúde, aqui eu digo pro meu marido, a gente paga 2 vezes, porque você paga o plano que eles contam no contra-cheque e você vai no médico e você paga de novo. Então eu acho assim meio injusta essa distribuição, mas aqui eles estão acostumados, a gente que é aí do Brasil, a gente já viu o outro lado de não precisar pagar, mas eles, a vida inteira deles, eles acham assim normal. E eles ficam assim, abismados, ficam chocados quando eu conto como é no Brasil, que inclusive tem um plano, um sistema único de saúde, um sistema público, né, para quem precisa, e aqui não. E assim, aqui, por exemplo, você vai ficar grávida e você vai ter filho. Mesmo você tendo plano de saúde, você vai pagar uma fortuna mesmo assim. Você vai pagar dependendo do hospital, do médico, se você vai ter normal, se vai ter cesariana. Você vai pagar aí uns 5, 6 mil dólares, depende, 7 mil dólares, enfim, até mais.
Então, mesmo você tendo plano de saúde, se você vai fazer uma cirurgia, se você vai ter um filho, se você vai precisar ficar no hospital por algum motivo, faça uma economia, faça uma poupancinha, uma vaquinha, porque você vai ter que desembolsar em uns $1.000 aí para você pagar, porque mesmo tendo plano, você vai ter que pagar. Então, já digo que a saúde, eu acho do Brasil melhor nesse sentido. Não é que a saúde aqui seja ruim, tá? De primeiro mundo, como eu falei, você entra no hospital, parece hospital, assim, de filme. Mas aquilo ali tudo tem um preço. E aquilo ali vai lhe custar muito caro. Então muita gente fica desesperada de ir pro hospital e depois fica pensando na conta, porque é caro, gente, é caro. Você vai para uma emergência porque você sente alguma coisa, só para você chamar uma ambulância para ir buscar, vão cobrar aí, sei lá, $500, $600 só para ambulância de buscar em casa. Então, tudo aqui relacionado à saúde custa muito caro mesmo. E como eu falei, normalmente as pessoas têm plano de saúde pelo trabalho, porque quando você vai pagar particular o plano de saúde, quando você vai pagar do seu próprio bolso, é lá em cima o valor. Assim, quando é pelo trabalho, você desconta no contra-cheque, aí um valor bem menor, porque a sua empresa está pagando a outra parte também. Fora o copay, quando você for no médico, você vai precisar pagar de novo uma taxa ali de qualquer coisa que você fizer, consulta, exame, qualquer coisa. Beleza? Então esse é o primeiro ponto de saúde. Segundo ponto que eu acho o Brasil, assim, nosso Brasil melhor, eu não poderia deixar de falar, que eu já falei em vários vídeos sobre isso, é a comida, né, gente? A comida não tem comparação. A nossa comida não tem comparação com a comida americana. A gente tempera a comida, tudo. Se você vai comer um camarão aqui, se você vai comer um camarão no Brasil, via de regra, é muito mais gostoso o camarão que a gente come aí. Eu tô falando por mim, tá? Por mim. Peixe, qualquer coisa que eu como aí, aqui, por exemplo, você vai num restaurante, você pede uma carne, eles já vão lhe perguntar, você quer A1? O que é o A1? Que é A1. É um nome de um molho que eles lhe oferecem quando você pede uma carne. Se você quer aquele molho A1, que é o A1, né, se for traduzir, para você colocar em cima da carne. Por quê? Porque eles não temperam quase a comida, gente. Eles não temperam quase a carne, o peixe, o camarão, eles não temperam quase. Então, aquele molho, muita gente tem costume de colocar molho em carne, molho em tudo, para dar um gostinho a mais na comida. Mas não precisaria se eles temperassem a comida, né? Então, a nossa comida não tem comparação. Aqui em qualquer mesa, em qualquer restaurante nos Estados Unidos, você tem sal, você tem pimenta do reino, porque muita gente temperaria a comida na mesa. E, enfim, comida, eu não tenho nem o que falar. A nossa dá de 1.000 a 0 nas comidas americanas. Terceiro ponto é, digamos assim, são as comodidades que a gente tem no Brasil. Como assim? Assim, aqui nos Estados Unidos, serviços são muito caros, gente, muito caros mesmo. Então, assim, se você quer pintar a sua casa, se você quer fazer uma mini reforma na sua casa, qualquer coisa que exija mão de obra é uma coisa muito cara. Então, por isso que a gente sempre vê em filme, e isso acontece na vida real. Os americanos, não interessa, ele pode ser o executivo, a não ser que seja uma pessoa muito rica, mas assim, pode ter o melhor dos empregos, final de semana, um feriado, eles estão ali, a família toda, às vezes marido, mulher, todo mundo pintando ali uma parte da casa, estão ajeitando ali, trocando um piso, fazendo, porque é muito caro para se contratar alguém para fazer esses serviços aqui. Claro que às vezes a gente já contratei aqui em casa para fazer uma reforma do banheiro, já contratei para fazer umas outras coisinhas aqui em casa, mas normalmente a gente contrata quando não é um serviço grande, é um serviço pequeno, mesmo assim a gente tem um dinheiro guardado porque a gente sabe que vai custar caro. A gente não faz porque às vezes ou meu marido não tem tempo, fica direto no trabalho, e quando ele tá em casa ele tá muito cansado, mas via de regra, e eu também não sou muito assim, ainda não tô tão integrada assim na cultura americana para pegar a mão na massa e fazer, sabe? Eu não consigo ainda, não sei fazer essas coisas, eu não sei nem para que lado vai. Então, assim, aqui a gente não tem essa, digamos, essas comodidades que a gente tem no Brasil, da gente poder chamar o seu fulano para fazer uma pintura dentro de casa e não vai custar nenhuma fortuna. Chamar um cara para trocar um piso que também não vai custar nenhuma fortuna. Chamar o eletricista para ver um negócio que também não vai custar nenhuma fortuna. Já começando até pela diarista, né, gente? Aqui todo mundo limpa a sua casa. Muito difícil quem contrata uma pessoa para limpar a casa. Às vezes é quando a pessoa é muito idosa e não consegue mais limpar, ou então pessoas assim que têm muito dinheiro, mansões, pessoas ricas, ou então assim, mas via de regra todo
todo mundo que eu conheci, todo mundo, seja do maior executivo a, enfim, todo mundo limpa a sua casa. Tem as facilidades de tudo quanto é tipo de aspirador, tudo quanto é tipo de, enfim, mas tem também no Brasil, né? E aqui não tem como se ficar pagando uma diarista, e mesmo assim quando você paga uma diarista não é que nem no Brasil, é diferente. Então assim, não é a mesma limpeza que a gente costuma fazer aí. Diarista não, né? Seria uma house cleaning, que são as pessoas aqui que fazem limpeza nas casas. Temos que são muito boas, mas você vai pagar $150 para a mulher ir para sua casa ficar de 2 a 3 horas. Então, converta aí, atualmente no dólar que tá, é uma fortuna, né? Então, assim, não vale assim, acaba que você vai ter que, a mulher vai limpar, mas você vai ter que, de qualquer forma, cozinhar, você vai ter que lavar sua roupa. Então, assim, não tem as comodidades que a gente tem no Brasil em relação à mão de obra. Desde obra na casa, reforma, eletricista, encanador, tudo aqui. Meu marido em casa de eletricista, de encanador, do americano, assim, de raiz, digamos, com meu marido, o americano da gema, né? Eles sabem, eles são criados nessa cultura, então eles sabem fazer tudo. Meu marido sabe desde da parte de eletricista, desde a parte de encanamento, desde a parte, às vezes ele não faz porque ele tá cansado, não tá afim, mas ele sabe, quando precisa ele faz. Então, o nosso deck aqui atrás de casa, que é deck aqui nos Estados Unidos, é tipo assim um pátio que tem lá atrás, é tipo uma sacada assim grande, de toda assim de madeira. O meu marido que fez na época. Então assim, porque se fosse fazer, se fosse contratar uma pessoa para fazer, ia custar uma fortuna. Então essas coisas assim, essas comodidades do Brasil a gente não tem aqui. O último ponto que eu assim não posso deixar de falar é que os empregos aqui eles são muito bons. São excelentes, salários ótimos, beleza, mas não se engane, não tem os direitos trabalhistas que a gente tem no Brasil, tá, gente? Então muita gente vem pra cá sem saber disso. Então, sei lá, a quantidade de férias que a gente tem, eles não tem, aviso prévio, 13º, essas coisas nada tem, até mesmo licença maternidade, essas coisas assim, fica muito aberto para cada empresa fazer do jeito que ela quiser. Então tem empresa que eu não sei, que deixa a pessoa ficar 2 meses depois que tem um bebê em casa, ou então 3 meses, mas o máximo, assim, não é que nem no Brasil, que a gente tem um período maior, assim, depois da gravidez para ficar com o filho, tem uma quantidade de férias maiores, tem 13º, fim do ano que todo mundo conta com aquilo, que as empresas elas dão uma bonificação caso elas queiram. E assim, os salários, como eu falei, são bons, mas aqui o povo vive para trabalhar. Aqui, como eu digo, a gente não é turista, os americanos eles vivem para trabalhar, porque como eu digo, não tem a folga, as férias, os períodos que a gente tem no Brasil, fora que a quantidade de feriados aqui, enfim, gente, feriado aqui são acho que 3, 4 no ano, que é Natal, 4 de julho, Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, e pouquíssimos, não tem assim, aqueles feriados que a gente emenda, não tem. E é isso, eu só vim aqui nesse vídeo falar um pouquinho sobre os pontos, que não vou só ficar enaltecendo Estados Unidos e não falar das coisas que a gente deve sim enaltecer do Brasil, que tem muita coisa boa aí, muita coisa boa mesmo. Você que mora aí, aproveite. Se você tem planos de vir pra cá, você vai aproveitar as maravilhas que tem aqui nos Estados Unidos, mas a gente tem que saber os pontos bons dos dois lados. Não é só Estados Unidos maravilha e Brasil não é bom, não. O Brasil é maravilhoso também. O Brasil tem um monte de coisas maravilhosas. Então eu vim aqui nesse vídeo falar no que eu acho, na minha opinião, que o Brasil ainda ganha dos Estados Unidos, digamos assim, nesses pontos. Principalmente pra mim, que eu sinto mais falta é a saúde. Assim, claro, né? É muito mais barato pra gente fazer qualquer coisa relacionada à saúde aí no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Fora que assim, o atendimento dos médicos no Brasil eu acho muito assim, muito menos imparcial do que aqui nos Estados Unidos. O médico fica aí contigo, claro, depende do médico, mas os médicos que eu tinha aí no Brasil, nossa, às vezes, assim, já paciente de muito tempo, o médico ficava assim ali 1 hora contigo ali numa consulta, dependendo do que é. Aqui não, aqui médico é assim, rapidinho, vapt-vupt. E é isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido a dúvida de alguns. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve. E é isso, muito obrigada por assistir e até a próxima, gente. Tchau!